Boas-vindas a quem nos acompanha em mais um mergulho profundo. Hoje a nossa missão é desvendar uma daquelas verdades do mundo dos negócios que parece óbvia até a gente tentar colocar em prática. Exatamente. É um prazer imenso estar aqui para essa análise aprofundada hoje. Eu que agradeço. E, bom, o nosso foco gira em torno de uma premissa meio dura, mas absolutamente necessária. O sucesso de qualquer ideia, projeto ou produto depende de parar de gritar para uma multidão ensurdecida e, sabe, começar a sussurrar com clareza para as pessoas certas. É o que o material da Unidade 2 sobre segmentação de mercado e seleção de mercados-alvo nos traz de forma tão brilhante. É um ótimo ponto de partida. O que temos na mesa hoje, e o texto embasa isso muito bem, é o fato de que tentar se comunicar com todos os públicos ao mesmo tempo, sem nenhum critério refinado, é a receita perfeita para o desastre. Nossa, com certeza. Há uma ilusão muito perigosa, de que falar com todo mundo aumenta as chances de conversão. Mas, na verdade, isso gera problemas gravíssimos de posicionamento. As marcas simplesmente perdem a relevância. Elas viram paisagem. É aquele velho conceito de que quem tenta ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. O mercado hoje é um ambiente hipersaturado. As pessoas recebem milhares de estímulos por dia o tempo todo. Milhares. E tentar empurrar uma oferta super genérica no meio de todo esse ruído é, no mínimo, um enorme desperdício de energia. E de dinheiro também. Sim. Reconhecer a heterogeneidade do público é o primeiríssimo passo para ganhar eficiência. Os consumidores não são um bloco monolítico de jeito nenhum. Longe disso. As preferências, as motivações invisíveis, os comportamentos de compra, a forma como as pessoas percebem valor e até a sensibilidade que elas têm aos preços, tudo isso varia de forma brutal. Varia muito. E quando uma organização internaliza essa diversidade, ela para de jogar recursos pela janela e consegue ajustar a proposta de valor para dores reais. É assim que se cria uma conexão verdadeira, não apenas uma transação passageira. Perfeito. É exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Certo, vamos desvendar isso. Como exatamente a gente fatia esse bolo gigantesco que chamamos de mercado? Para quem nos ouve e que provavelmente já domina o básico, a gente não precisa chover no molhado e ficar explicando o que é um recorte demográfico de idade ou um CEP, né? Claro que não. Isso é o feijão com arroz. Mas como essas bases se conectam com as camadas mais profundas de segmentação hoje em dia? O material aponta pilares muito específicos. Sim, a base de tudo continua sendo sustentada por 4 grandes pilares. A geografia e a demografia são o terreno sólido, digamos assim. Elas nos dizem onde a pessoa está e quem ela é estruturalmente falando. Qual o clima da região, o nível de renda, a ocupação. É o lado mais quantitativo da coisa. Isso. Mas a mágica e a complexidade também acontece quando as empresas cruzam isso com os outros 2 pilares, que são o psicográfico e o comportamental. O pilar psicográfico, por exemplo, adiciona uma camada subjetiva fascinante. Ele tenta mapear o estilo de vida, a personalidade e os valores fundamentais. É a diferença entre saber o que a pessoa compra e entender o porquê ela compra aquilo. E o pilar comportamental entra para olhar a ação nua e crua, certo? Se a pessoa compra toda semana, se ela só aparece na Black Friday, se ela é leal à marca ou se troca de fornecedor por R$ 5 de desconto. Exato. O critério comportamental observa os benefícios exatos que a pessoa busca e como ela interage com a oferta. E quando ocorre o empilhamento desses 4 pilares, o nível de precisão é assustador. Uma marca de cosméticos, por exemplo, que é citada no material, não lança apenas um hidratante genérico. Ah, esse exemplo é maravilhoso. Ela usa o pilar geográfico para entender que o Nordeste do Brasil precisa de uma textura mais leve por causa do calor, enquanto o Sul no inverno exige algo mais denso. Aí usa a demografia para ajustar o preço e focar em uma linha anti-idade para um público de maior poder aquisitivo. Mas se parar por aí, ainda é um produto meio genérico, não acha? Porque qualquer concorrente faz um hidratante caro para o frio. Precisamente. E é por isso que a camada psicográfica entra rasgando na estratégia. A marca passa a comunicar que aquele produto é vegano, cruelty-free e focado no autocuidado holístico, atraindo quem tem esses valores inegociáveis. E para coroar a estratégia toda, no aspecto comportamental,
eles podem disparar um programa de assinatura com kits promocionais exclusivos para quem recompra a cada 2 meses. Exatamente. O cruzamento dessas 4 variáveis cria uma oferta que gera aquela sensação maravilhosa de que aquilo foi feito sob medida. Essa sensação de exclusividade é muito poderosa no varejo, na moda, na alimentação. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Existe um mito enorme de que segmentação profunda, cheia de nuances, é um luxo exclusivo para quem vende para o consumidor final, o famoso B2C. Ah, sim, o preconceito do B2B. Só que os dados que estamos analisando quebram esse paradigma ao meio. A gente precisa falar sobre a indústria do alumínio. O que é fascinante aqui é como o mercado brasileiro de alumínio serve como caso de estudo definitivo para provar que a segmentação é universal. Estamos falando do mais puro mercado B2B. Empresas vendendo toneladas de metal para outras empresas. O alumínio é uma commodity global, o produto é absurdamente padronizado. E o mais desafiador de tudo, o preço é ditado por órgãos externos, mais especificamente pela London Metals Exchange. O preço é cravado na pedra. Ninguém negocia centavos ali. Então vamos contextualizar a gravidade disso para nossa audiência. Se o produto é literalmente o mesmo elemento da tabela periódica e o preço é definido por uma bolsa de valores internacional, qual é o argumento de venda? Como uma empresa se diferencia? O representante comercial vai bater na porta e dizer, sei lá, compre o meu alumínio porque ele é mais simpático. Pois é, parece um cenário de concorrência perfeita totalmente engessado. Parece impossível inovar ali. Mas a resposta veio através de uma estruturação metódica de 4 etapas e 14 procedimentos focados estritamente nos benefícios buscados pelos clientes empresariais. Eles pararam de olhar para o metal em si e começaram a olhar para a operação de quem comprava o metal. Essa mudança de perspectiva é genial. A constatação foi que, mesmo pagando o mesmo preço pelo mesmo produto, os clientes B2B tinham dores operacionais completamente diferentes. Exato. Ou seja, a dor do cliente A não era a dor do cliente B, mesmo que ambos precisassem das mesmas bobinas de alumínio. Um grupo de clientes estava disposto a fechar negócio baseado puramente em uma logística impecável. Eles não podiam ter a linha de produção parada por atraso na entrega de jeito nenhum. A prioridade deles era o relógio, não o metal. Isso. Outro grupo não ligava tanto para o prazo de entrega, mas priorizava o relacionamento técnico, suporte, a proximidade com os engenheiros do fornecedor para ajudar nos projetos. E havia ainda um terceiro grupo que usava a imagem de sustentabilidade e a reputação sólida do fornecedor de alumínio para valorizar o próprio produto final no mercado. Eles deixaram de vender metal e passaram a vender soluções logísticas, consultoria técnica e transferência de reputação. Isso muda totalmente a dinâmica da negociação. E os resultados dessa mudança alteram a estrutura de poder da indústria inteira. Essa segmentação bem conduzida deslocou a lógica do mercado. Eles saíram de um ambiente de concorrência perfeita, onde o cliente só olha a cotação do dia, para criar uma concorrência imperfeita. Criaram barreiras de diferenciação invisíveis. Invisíveis, mas incrivelmente sólidas em um produto padronizado. É a prova definitiva de que a segmentação não é apenas uma planilha bonita de marketing, é o coração da estratégia de negócios. Nossa, é muito poderoso. E isso tudo foi feito com mapeamento de processos, conversas longas e análises. Agora, se a gente der um salto no tempo, saindo daquela microsegmentação brilhante do alumínio e caindo de paraquedas na nossa realidade atual, a coisa ganha contornos quase de ficção científica. Nós entramos na era da nanosegmentação, pilotada quase que exclusivamente por inteligência artificial. É uma evolução brutal e muito acelerada. Com a integração da IA, do comportamento de navegação em tempo real e de um histórico massivo de interações, as empresas não estão mais esperando o consumidor levantar a mão e dizer o que quer. Elas estão lendo mentes, praticamente. Quase isso. Elas estão mapeando micropadrões e antecipando comportamentos antes mesmo de a pessoa tomar uma decisão consciente. O maior exemplo disso está no nosso bolso agora mesmo. Se 2 pessoas abrirem o mesmo aplicativo de streaming de filmes, elas não vão ver apenas recomendações diferentes na tela inicial. Elas vão ver a mesma recomendação de filme, mas com a imagem da capa alterada. A personalização extrema visual. Exato. Se o algoritmo sabe que um usuário consome muita comédia romântica,
a capa do filme de ação vai mostrar o casal de coadjuvantes no momento fofo. Se o outro usuário gosta de explosões, a capa do mesmo filme vai ter um carro voando pelos ares. É um nível de personalização em tempo real que chega a dar um leve calafrio. E é exatamente aí que entramos no grande desafio dessa tecnologia, que o material ressalta. Há uma tensão constante e crescente no ar. A nanosegmentação exige algoritmos que reajam a estímulos contextuais, redefinindo o que a gente chama de marketing. Mas o ponto de atenção prático é como as empresas equilibram essa personalização extrema com o limite do que é considerado invasivo. É uma linha tênue entre a marca ser prestativa e a marca ser assustadora. Ninguém gosta da sensação de que o celular está escutando a conversa do jantar, mesmo que seja apenas o algoritmo cruzando dados de geolocalização e buscas recentes. Precisamente. O desafio é garantir o consentimento claro no uso de dados e, principalmente, não perder a humanidade do processo. Unir uma automação que é fria por natureza com uma empatia genuína na hora de construir o relacionamento. O marketing de ponta hoje deixou de ser apenas sobre encontrar o segmento e passou a ser sobre interpretar as nuances de comportamento, mas sem cruzar a linha do conforto do cliente. Com certeza. Mas descendo um pouco dessa nuvem de inteligência artificial para o chão de fábrica da gestão corporativa, temos todos esses dados maravilhosos. Mapeamos os grupos geográficos, psicográficos, as dores, as capas de filmes. Mas a realidade é que uma organização não pode abraçar o mundo. Como separar o joio do trigo sem usar o puro achismo? É aqui que entra o chamado funil da escolha. E é uma etapa onde muitas empresas tropeçam feio, porque se apaixonam por um segmento e esquecem da matemática básica. Para definir quais segmentos priorizar, não dá para seguir intuição, feeling ou modismos de mercado. Os dados do texto nos mostram que existem 4 filtros implacáveis pelos quais todo segmento precisa passar antes de receber R$1 de investimento. Que são acessibilidade, mensurabilidade, substancialidade e lucratividade. Vamos passar por essa peneira. O primeiro filtro, acessibilidade, parece óbvio, mas derruba muita estratégia bonita no papel. Basicamente, a pergunta é se nós temos a infraestrutura, os canais de distribuição e a verba de mídia para alcançar esse grupo, não é? Porque não adianta nada mapear um público incrível que vive no interior do Alasca se a sua logística não passa da esquina. Se você não chega até eles, não é um segmento viável, ponto final. O segundo filtro, a mensurabilidade, bate na tecla dos dados concretos. É a capacidade real de quantificar o tamanho, o poder de compra e o perfil desse grupo. Se a empresa não consegue medir o segmento, se não existem dados confiáveis sobre quantas pessoas compõem esse grupo, fica impossível projetar metas e avaliar o retorno. Vira um voo às cegas. E o terceiro filtro é a substancialidade. E aqui entra o choque de realidade forte. O nicho pode ser muito engajado, barulhento na internet, mas ele é grande o suficiente para manter a máquina rodando? Tem escala que justifique gastar tempo de desenvolvimento, criar linha de produção e campanha de marketing? É a diferença entre um nicho rentável e meia dúzia de fãs. E isso nos leva diretamente ao quarto e mais doloroso filtro, a lucratividade. A pergunta de ouro, sem rodeios. A conta fecha no final do mês? O custo para adquirir e manter esse cliente é menor do que o lucro que ele traz ao longo do tempo. Se o custo de serviço e segmento for alto demais, ele deve ser descartado impiedosamente, por mais charmosa que a ideia pareça na apresentação de slides. Se a conta não fecha, não é segmento, é hobby, não é verdade? Mas vamos supor que a equipe de gestão passou pelos 4 filtros com sucesso. Temos um grupo de segmentos validados. Ainda assim, a empresa precisa saber como tratar cada um. Uma analogia fantástica que temos no material fala sobre diferenciar o que é um segmento estratégico do que é um segmento tático. O caso da empresa de bebidas ilustra isso perfeitamente. É um caso muito esclarecedor. Imagine uma fabricante de bebidas que, após todas as pesquisas, define os jovens adultos que vivem em grandes centros urbanos como seu segmento estratégico. E esse é o grupo que sustenta o posicionamento central da marca. É a espinha dorsal do negócio. O desenvolvimento de produtos a longo prazo, a linguagem nas redes sociais,
o patrocínio de eventos, tudo gira em torno desse público. A marca acorda e vai dormir pensando neles. Mas aí, chega o verão. E a marca percebe que cidades turísticas litorâneas ficam lotadas de famílias de outras regiões, pessoas que não se encaixam de jeito nenhum no perfil de jovens adultos urbanos. O que a empresa faz? Ignora esse dinheiro na mesa. De forma alguma, esse novo grupo se torna o segmento tático. A empresa vai criar ações pontuais, pacotes promocionais e focar em vendas rápidas para esses turistas durante a temporada. São ganhos de curto prazo, uma excelente oportunidade para girar o caixa e desovar estoque acumulado. Mas a chave de ouro é que eles não perdem a própria essência. Exato. Aqui está o pulo do gato. A empresa não vai alterar a identidade da sua marca nem mudar a embalagem principal para agradar essas famílias. O esforço é contido e temporário. Essa separação é vital. Tratar tático como se fosse estratégico é o que faz muita marca perder completamente a identidade, tentando agradar a todo mundo o ano inteiro. Para organizar essa bagunça visualmente, a gente tem a matriz de atratividade de segmentos. Ela basicamente coloca a emoção de lado e cruza duas dimensões bem pragmáticas: o potencial de mercado no eixo vertical e a capacidade competitiva da empresa no eixo horizontal. Essa matriz é o antídoto definitivo contra decisões impulsivas na diretoria. De um lado, se avalia um ambiente externo. Qual o tamanho desse mercado? Qual taxa de crescimento? As margens de lucro são boas. Isso é o potencial. Do outro lado, a empresa olha para o espelho, para dentro de casa. Nós temos tecnologia para isso? Nossa equipe é qualificada? Temos caixa para aguentar o briga com os concorrentes que já estão lá? Isso é a capacidade competitiva. É um choque de realidade purinho. Se o mercado tem um potencial gigantesco e a empresa tem alta capacidade de competir, luz verde brilhante. É um segmento prioritário. Pode investir pesado. Mas o que acontece quando o mercado é maravilhoso, cheio de potencial, mas a empresa não tem capacidade nenhuma de competir lá dentro, no momento? Esse é o segmento que chamamos de desafiador ou oportuno, mas com um asterisco gigante piscando em vermelho. Ele exige melhorias internas severas antes de qualquer ataque. Entrar num mercado altamente lucrativo sem ter estrutura logística ou diferencial de produto é pedir para ser engolido por quem já domina a área. E claro, se a atratividade do mercado for baixa e a capacidade da empresa também, a matriz manda dispensar sem olhar para trás. Então, o que tudo isso significa na prática da trincheira diária corporativa? Significa que depois de filtrar as opções, escolher os grupos e classificar na matriz, é hora da ação. É hora de definir o que chamamos de estratégia de cobertura de mercado. Basicamente, qual armamento a empresa vai usar para atacar o campo de batalha. E existem 4 abordagens clássicas. A primeira e mais bruta é o marketing indiferenciado. A empresa simplesmente ignora os segmentos e trata o mercado com uma massa única. Oferta padrão, comunicação padronizada para todo mundo. Geralmente só funciona para commodities brutas ou produtos de baixíssimo envolvimento, onde a escala gigantesca dilui os custos e o preço vence a concorrência. Aí subimos um degrau e vamos para o marketing diferenciado. Aqui a empresa reconhece os segmentos e decide atacar 2 ou mais deles, desenhando ofertas separadas para cada um. Lança um produto para o segmento A e um produto totalmente diferente para o segmento B. Dá muito mais trabalho, exige orçamentos de marketing separados, mas o volume de vendas consolidado costuma ser bem maior porque atende às dores específicas. O terceiro caminho é para quem não tem tanta bala na agulha ou quer ser o líder absoluto de um espaço menor, que é o marketing concentrado. A empresa pega todos os seus recursos e aponta para um único nicho. É a marca de roupas focada exclusivamente em uniformes para esgrima, por exemplo. Eles não querem brigar com as gigantes do esporte geral, eles querem dominar aquele microcosmo específico. E por último temos o marketing personalizado, que é a segmentação levada ao limite do 1 para 1, muito viabilizada hoje pelo digital e pela IA, que a gente discutiu mais cedo. Mas olha só, aqui eu preciso fazer a provocação, porque lendo o material fica uma dúvida pairando. Existe excesso de segmentação? Porque, ouvindo tudo isso, a impressão que dá é que quanto mais nichado, quanto mais hiperpersonalizado, melhor. Existe um lado sombrio de segmentar demais? Bom, se conectarmos isso ao panorama geral das operações empresariais, a resposta é um sonoro sim.
O excesso de segmentação, ou supersegmentação, é um risco letal e incrivelmente frequente hoje em dia. Ele acontece quando a organização fatia o mercado em grupos tão incrivelmente minúsculos que eles perdem a viabilidade comercial. As consequências negativas operam como um efeito dominó que destrói as margens de lucro rapidinho. Eu fico imaginando a complexidade nos bastidores. Pensa numa marca que tenta fazer uma linha de roupas exclusiva para escatistas canhotos que gostam de ouvir jazz clássico. A ideia pode até ser muito criativa, mas os custos fixos devem explodir. Esse é exatamente o primeiro impacto. O custo de aquisição e atendimento vai às alturas. A complexidade logística se torna um pesadelo incontornável. Imagina gerenciar a gestão de estoque, linhas de produção hiperfragmentadas, desenvolvimento de embalagens diferentes e dezenas de campanhas de marketing separadas para esses micronichos. A operação da empresa vira um emaranhado de exceções que inviabiliza qualquer ganho de escala. É insustentável a longo prazo. Totalmente. E tem um agravante aí que vai muito além da planilha de custos. É o impacto na própria essência da empresa. A perda da consistência da marca. Se você adapta tanto o seu discurso, se você muda tanto a sua cara para agradar dezenas de micropúblicos diferentes ao mesmo tempo, quem você é de verdade no fim do dia? A identidade fica esquizofrênica. Exatamente. A mensagem fica completamente diluída. E a ironia suprema é que, na ânsia de ser incrivelmente relevante para todos os micronichos possíveis, a marca acaba perdendo a relevância macro. Ninguém mais consegue dizer o que aquela empresa realmente defende ou representa no mercado. E isso escancara a importância da cultura organizacional nesse processo todo. Não adianta o departamento de marketing desenhar uma estratégia brilhante e altamente segmentada se a empresa internamente tem processos rígidos e lentos. O desalinhamento entre o que se promete para o nicho e o que a operação consegue de fato entregar gera retrabalho, frustração do cliente e prejuízo financeiro. A segmentação tem que respeitar obrigatoriamente o limite do bom senso operacional. Incrível como, no final das contas, o sucesso mora nesse equilíbrio sutil entre análise de dados profunda e a capacidade de execução no mundo real de forma saudável. Bom, para resumir o imenso valor do nosso mergulho de hoje, para quem nos ouve, seja na criação de um projeto totalmente do zero, na estruturação de uma venda corporativa complexa, ou simplesmente para entender por que certos conteúdos aparecem magicamente na tela do celular de repente, entender essas engrenagens muda o jogo. A segmentação não é sobre excluir pessoas do seu mercado por arrogância, é sobre concentrar energia onde ela de fato gera movimento e tração sustentável. É sobre parar de gastar munição a esmo. Uma síntese perfeita. A compreensão cristalina dos diferentes grupos é o que viabiliza produtos que realmente resolvam problemas estruturais, em vez de apenas criar mais ruído visual e sonoro no mercado. Sabe, isso levanta uma questão importante e bem provocativa para fecharmos o nosso raciocínio de hoje. Adoro provocações, manda! Observando a trajetória que discutimos hoje, desde a demografia básica de décadas atrás até a IA preditiva atual, se o aprendizado de máquina continuar evoluindo para uma nanosegmentação tão invisível e perfeita, a ponto de antecipar um desejo antes mesmo de o consumidor conseguir verbalizar o que quer, será que o próprio conceito tradicional de segmento de mercado tem os dias contados? Uau, isso é profundo! Será que no futuro próximo não existirão mais grupos ou nichos, mas sim um mercado global caótico composto por bilhões de segmentos de uma única pessoa? Fica a reflexão para quem está acompanhando a gente. Uma provocação fantástica. Bilhões de segmentos de uma única pessoa operando em tempo real simultaneamente é um cenário que mistura genialidade pura com um desafio gerencial absolutamente sem precedentes. E é uma reflexão e tanto para a nossa audiência levar para as próximas reuniões de planejamento. Fica aqui o convite para que cada pessoa, acompanhando essa análise, observe os aplicativos e marcas ao seu redor hoje e perceba as engrenagens da segmentação girando na prática no dia a dia. Agradeço imensamente a companhia e a atenção de quem nos escutou até aqui e encerramos por hoje a nossa análise aprofundada. Até a próxima!